palavra, ela tem esse cuidado com as nossas necessidades, nos momentos de dificuldades que nós passamos, né? E no momento da escola bíblica é o momento que nós explanamos as Sagradas Escrituras, e nós vamos ter esse cuidado, esse acolhimento, e também é um ambiente de fortalecermos na fé, é um ambiente de nós fortalecermos a nossa vida espiritual, o nosso conhecimento. O profeta Oséias, ele esqueceu que nós não podemos ser pobres de conhecimento, porque isso que faz com que o povo perece, né? Faz com que o povo pereça, e nós precisamos sempre crescer na graça e no conhecimento. Então é inevitável para uma igreja que quer ser forte, para um crente que quer ser forte, e para um crente que quer fortalecer o seu irmão, que é inevitável que ele não se lance sobre o estudo das Sagradas Escrituras, porque é ela que vai ocasionar isso, ela que vai despertar isso na vida do servo do Senhor. E eu quero trazer aqui um personagem que talvez não é muito conhecido, que me trouxe essa ideia, esse elo de fortalecimento através da doutrina bíblica. No próximo slide, nós iremos ver um exemplo de fortalecimento. Epafrodito e o apóstolo Paulo, eles são exemplos de fortalecimento pelo ensino da doutrina bíblica. E esse discípulo de Jesus, Epafrodito, ele foi um cooperador do ministério do apóstolo Paulo, porque todas as vezes que o apóstolo Paulo solicitava ajuda de mantimento, não só para ele, mas para todas as igrejas da Judéia que ele pastoreava, que ele acompanhava, a igreja de Filipe era uma igreja que estava sempre pronta a ajudar. Era uma igreja generosa que enviava donativos para o apóstolo Paulo e para ele distribuir dentre as outras igrejas. E Epafrodito era esse homem que levava esses donativos. E com certeza, quando eles enviavam algo, eles esperavam que o apóstolo Paulo retornasse e enviasse para eles algo em troca. E nós vemos que muitas das cartas que o apóstolo Paulo chegou nessas igrejas foi através desse intercâmbio, dessa troca, né, onde algumas pessoas iam ao encontro do apóstolo Paulo e voltavam com uma carta. Então a igreja de Filipe, ela traz os donativos, ela traz o suprimento para o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo devolve para aquela igreja o fortalecimento através da palavra, o fortalecimento através da doutrina, o fortalecimento através de cartas pastorais que direcionava aquele povo. Então, Epafrodito, ele não voltava de mãos vazias, mas ele voltava com aquilo que nós conhecemos hoje como Bíblia para aquela igreja. Ele voltava com doutrina, ele voltava com doses de fortalecimento para aquele povo, porque era uma igreja generosa, irmãos. Mas nós vamos ver aqui que era uma igreja que enfrentava uma fraqueza. E qual era o cenário que o apóstolo Paulo ele estava inserido? No próximo slide. Era um cenário em que ele estava preso em Roma. E nós vemos um contraste muito grande, porque a carta aos Filipenses é uma carta conhecida como a carta da alegria. Só que é uma carta escrita enquanto o apóstolo Paulo ele está preso em Roma. E ele estava lá por pregar a palavra do Senhor. Ele estava lá por pregar a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele estava pregando a mensagem da redenção. Mas por que é uma carta conhecida como carta da alegria? Porque o apóstolo Paulo ele tinha consciência que a sua felicidade não estava nas situações que ele estava vivendo, mas a sua felicidade estava em Cristo. Então entenda, meus irmãos, que para você ser feliz, a sua vida ela não precisa ser isenta de problemas. Para a sua igreja ser uma igreja forte e feliz, ela não tem que ser perfeita sem nenhum problema. Porque, pelo menos nas igrejas que eu vou, eu percebo que tem um problema ou outro, a não ser que a sua igreja seja perfeita, que não tenha nenhum problema. Será que é assim em Brasília, lá, pastor Samuel? Tem problema lá? Os crentes são tudo perfeitos, né? Só não foi arrebatado porque está esperando o restante da igreja.
Mas aonde você vai, tem problema. Quem não tem boleto para pagar aqui, irmão? Quem não passa por dificuldade? Todo mundo passa. Mas o apóstolo Paulo, ele entendeu que a sua felicidade não consistia no que ele estava enfrentando, mas a sua felicidade já estava garantida na cruz do Calvário. Por isso que a carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria, porque ainda preso, ele tinha noção de que a sua felicidade estava em Cristo. E ele vai dizer em outro momento que ele poderia até mesmo estar preso, mas em nenhum momento a palavra do Senhor ela pode ser aprisionada. Em nenhum momento a palavra do Senhor, que produz alegria, que produz transformação, que produz cura, que produz avivamento, em nenhum momento ela estará acorrentada. Então, ainda que nós venhamos enfrentar problemas, nós somos felizes em Cristo Jesus, porque a nossa felicidade está nele. Então o cenário que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta é um cenário onde ele está preso, e ainda assim ele está feliz, ele está alegre, ele tinha a alegria do Senhor, a alegria da salvação no seu coração, até porque ele vai dizer que tudo aquilo que ele passou contribuiu para que ele chegasse aonde ele chegou e para ter esse ministério brilhante. Mas e qual era o contexto da igreja de Filipe? No próximo slide nós iremos ver. A igreja de Filipos era uma igreja que estava enfrentando uma crise de convivência. Era uma igreja generosa e solícita. No entanto, estava cheio de contendas. E se tem uma coisa que enfraquece, é contenda, é dissensão, é divisão. Esse é o alvo de Satanás: dividir para conquistar. As estratégias militares, elas são assim. Até o bispo Expedito citou aqui que o mundo faz isso. Ele ataca de fora para dentro, e a reação da igreja tem que ser se juntar, porque quando o ataque vem de dentro, se espalha, e quando se espalha, nós ficamos vulneráveis. E o que estava acontecendo na igreja de Filipos era justamente isso, eram conflitos. O apóstolo Paulo ele vai dizer no capítulo 2, o verso 3 e 4 do livro de Filipenses, é o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente o que é os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Então nós precisamos entender que nós devemos viver como igreja. Ele vai trazer também uma exortação para aquela igreja, porque ainda no livro de Filipenses, no capítulo 4, no verso 2, nós vamos ler que ele disse o seguinte: peço a Evódia e peço a Síntique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Ou seja, aquela igreja estava enfrentando conflitos. Era uma igreja que tinha condições, que sempre atendia os pedidos do apóstolo Paulo, mas era uma igreja que enfrentava conflitos internos. Era uma igreja fraca, era uma igreja que precisava ser fortalecida, porque eles não tinham o mesmo modo de pensar. E cada um aqui, irmãos, tem um modo de pensar. Mas o que nos torna crentes, o que nos faz se manter nesse ajuntamento como igreja, é um único modo de pensar. E não é o modo de pensar do seu pastor, não é o modo de pensar de quem te evangelizou, de quem te discipulou, mas é o modo de pensar que Cristo nos disponibilizou através da sua palavra. Aquela igreja estava enfrentando conflitos porque eles não tinham o mesmo modo de pensar, porque cada um pensava diferente. E principalmente o modo de pensar, o de suportar uns aos outros, o modo de pensar, de perdoar. Isso fazia com que eles tivessem conflitos e mantessem conflitos dentro daquela igreja. E Paulo vai citar e exortar essas duas mulheres, Evódia e Síntique, de que elas precisavam perdoar umas às outras, porque era a obrigação delas ter o mesmo modo de pensar. E o que é que isso tem a ver com a escola bíblica e com fortalecimento? É de que se a sua igreja
Tem crentes que não gostam de estudar a palavra do Senhor, com certeza ele vai ser um crente conflituoso. Ele vai fazer o inverso do fortalecimento, ele vai fazer o enfraquecimento daquela igreja. Quer ter uma igreja forte? Bíblia. Quer ter crente forte? Palavra de Deus. Faça com que as pessoas tenham o mesmo modo de pensar, e não é do meu jeito. Porque nem tudo que a palavra do Senhor diz, a nossa carne quer concordar. Muitas das vezes nós pensamos diferente, mas a partir do momento que nós selamos um compromisso e nós cremos que a palavra de Deus, ela é a verdade, não é uma verdade relativa, é uma verdade absoluta, nós nos sujeitamos a ela. E tem muito crente nos dias de hoje que quer interpretar a Bíblia do seu jeito, através do seu modo de pensar carnal. Mas nós precisamos entender que a palavra do Senhor é a verdade que está acima de qualquer ideia, de qualquer pensamento, de qualquer filosofia, de qualquer teoria que nós venhamos criar. Ela é a verdade. E a sua opinião não interessa. Ah, mas assim, assim. Se não está de acordo com a palavra do Senhor, rejeita. Se não está de acordo com as Sagradas Escrituras, rejeita. Ah, mas está fazendo a igreja crescer. Não, não está fazendo a igreja crescer, está fazendo a igreja inchar. Porque inchaço é diferente de crescimento. Inchaço é sinal de doença. Então nós precisamos entender que o que vai fazer com que cresça é a palavra do Senhor. Modos de pensar diferentes, pode até encher, mas vai inchar, não é crescimento. Então aquela igreja tinha diversos modos de pensar, e isso trouxe divisão e contenda para aquele povo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que eles poderiam seguir bons exemplos no próximo slide, de fortalecimento. O primeiro é Jesus, o qual, ainda que sendo Deus, ele se faz servo. E nesse poema lindo que o apóstolo Paulo ele vai escrever no capítulo 2, do verso 6 ao verso 11, ele vai dizer que Deus ele não usou por usurpação ser igual a Deus, mas ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se despiu da sua glória, em prol da igreja, em prol do povo que precisaria ser salvo. Então ele anulou a si mesmo em favor do outro. Então Jesus, ele é um bom exemplo de fortalecimento inigualável. O apóstolo Paulo também, onde ele vai dizer que ele passou por momentos de dificuldade, onde ele passou por prisões, onde ele passou por fome, por frio, e tudo isso é em benefício do crescimento do reino de Deus. Então nós vemos o apóstolo Paulo também como um exemplo, né, que ele não considerou os seus problemas como motivo para parar, mas motivo de avançar. Timóteo também é outro exemplo que ele vai citar em Filipenses 2:22, que foi um grande cooperador, e dentre as cartas que ele escreve a Timóteo, ele enfatiza muito: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. E ele vai elogiar aqui também na carta de Filipenses o trabalho que Timóteo exercia ao seu lado, pregando e fazendo com que a igreja avançasse. E também Epafrodito, que era esse mensageiro que eu já citei aqui, que trazia os mantimentos, mas enviava de volta também a palavra do Senhor através das cartas que o apóstolo Paulo escrevia. Então nós vemos aí no próximo slide que Epafrodito ele foi um exemplo de fortalecimento, porque ele conectava a igreja ao apóstolo Paulo, que doutrinava ainda em prisão aquela igreja que estava passando por dificuldades, estava enfrentando crises de relacionamento. No retorno ele trazia palavra para aquela igreja, né? E nós precisamos entender, irmãos, que a palavra, que a escola bíblica, ela tem que ser um Epafrodito na nossa comunidade e na igreja que nós estamos inseridos, aonde as pessoas vão para abençoar e são abençoadas através da palavra do Senhor, são confortadas através da palavra do Senhor, são confrontadas através da palavra do Senhor. E esse é o papel do culto de ensino, da escola bíblica na sua igreja, porque é isso que nós devemos fazer. Quando aparecer algum conflito, leve a palavra. Houve um conflito lá na igreja de Filipos,
através de Epafrodito, o apóstolo Paulo enviou a palavra. Quando houver generosidade na sua igreja, leve a palavra. Quando houver heresias, leve a palavra. Quando houver dissensões, leve a palavra. Se houver pecado, leve a palavra. Se houver tristeza no meio dos teus, leve a palavra. Se houver doenças, leve a palavra. Se houver fraqueza, leve a palavra. Se houver frieza, leve a palavra. A palavra do Senhor é dela que nós precisamos, da palavra do Senhor. E Epafrodito, ele foi esse mensageiro, ele foi esse homem que levou a palavra para a igreja de Filipos, para que ela fosse fortalecida. E qual é o papel da EBD dentro desse fortalecimento no próximo slide? Assim como Epafrodito, a escola bíblica é um meio pelo qual Deus ele nos traz a palavra para que venhamos nos fortalecer. Primeiro, ela tem como objetivo preservar a doutrina. Nós vemos em Filipenses capítulo 3, verso 2, que o apóstolo Paulo ele faz um alerta: olha, tome cuidado com os cães, tome cuidado com os falsos profetas, com os falsos mestres que estão tentando se infiltrar dentro da igreja e fazer com que vocês se dividam, se afastem uns dos outros. Então persevera na doutrina, persevera naquilo que eu te ensinei. Então a escola bíblica ela tem esse papel de afastar as heresias, de afastar os lobos. Ela tem esse papel de conscientizar de que a palavra do Senhor ela é a verdade. E por mais que o pregador ele tenha persuasão para falar o que quer, que seja encantador, seja doce, nós precisamos ficar com a palavra. Então a escola bíblica ela tem que ter esse papel de preservar a doutrina. Como foi dito aqui, nós não podemos ter medo de exortar e deixar crescer dentro da igreja heresias e mentiras. Devemos confrontar através da palavra, doutrinar através da palavra. O ponto 2, exortar, foi o que o apóstolo Paulo fez com a igreja de Filipos, através da palavra. Olha, Evódia e Síntique, façam as pazes, porque vocês devem, através da palavra, ter o mesmo modo de pensar. A escola bíblica, o momento de estudo com a igreja, é para fazer com que nós tenhamos um modo de pensar igual e consertar aquilo que está errado, aparar as arestas. O ponto 3, discipular. Em Mateus capítulo 28, verso 19 ao verso 20, Jesus ele vai dizer que nós devemos fazer discípulos, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque muitas das vezes nós temos a mania de evangelizar e jogar lá dentro da igreja. E o apóstolo Paulo vai fazer o alerta: olha, tome cuidado para vocês não trazerem as tradições de fora, a cultura de fora, o modo de pensar de fora. E como é que isso vai ser transformado? Através do discipulado, através do ensino da palavra de Deus. É ali que você vai moldar e formar o caráter do crente. Porque não é você levantar a mão e ligou ali o disjuntor e você se torna um super crente. Não, é um processo. Nós vamos sendo aperfeiçoados através da palavra do Senhor. Então a escola bíblica ela também é um meio de discipular os novos convertidos, os neófitos. E por último, fortalecer. Em Filipenses capítulo 4, verso 13, ele vai dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Nós estamos enfrentando os problemas, nós temos diversas dificuldades, mas através da palavra do Senhor, nós sabemos que é na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. Que é quando nós estamos fracos, aí é que Deus ele manifesta do seu poder. E nós temos conhecimento disso por causa de quê? Por causa da palavra, por causa das Sagradas Escrituras. Porque quem sabe, você estava na escola bíblica e alguém te falou que Deus ele pode mudar a tua vida, que ele pode mudar a tua história e reverter a situação. Então nós precisamos entender que ela também, a escola bíblica também tem esse potencial de fortalecimento dentro da igreja. E para finalizar aí no último slide, eu tenho uma frase que é muito forte, mas é muito necessária. Uma igreja que não valoriza a escola bíblica através do ensino da palavra está fadada ao fracasso.
Porque se não tem ensino, tem dissensão. E se tem dissensão, ela acaba. Mas uma igreja que ama e obedece o ensino é uma igreja forte em todos os aspectos. Ensine a palavra, pregue a palavra, em tempo e fora de tempo. Porque o mundo está tentando desconstruir na mente das crianças, dos adolescentes, através de vários meios e de vários métodos. E a igreja não pode ficar parada. Como disse o Jonatas aqui, ela precisa estar em movimento, levando a palavra onde não tem palavra. E nós precisamos nos fortalecer e ser direcionados através da palavra de Deus. Fortaleça a escola bíblica na sua igreja. Fortaleça os cultos de ensino. Invista isso na sua igreja. Porque assim, a sua igreja será forte, ela será enraizada, ela avançará, ela prosperará, ela será uma igreja viva e avivada. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade.